Bom dia, Quintela aqui com vocês, direto de Unamar, distrito de Cabo Frio. Estou aqui na região de Tamoios, mais ou menos, que é como se fosse como posso dizer, um distrito, né? Daqui, na verdade aqui é Tamoios, né? Enfim, Unamar, Tamoios, nunca sei o que é aqui. Mas estou aqui na casa de praia do meu sogro, vim passar a descansar um pouco aqui um período. E estou fazendo esse vídeo aqui para repercutir a notícia trazida pelo meu amigo Vilela, viajante tricolor, ontem, a respeito da possível SAF do Fluminense, que poderia sair em janeiro. O Vilela depois fez um vídeo, até um pouco chateado, com a repercussão negativa por parte de alguns, que sempre tentam detratar a informação, atacar o emissor da informação. E eu senti que o Vilela ficou um pouco chateado. E é até por isso que o Vilela não gosta muito de dar notícias, né? Ele até falou sobre isso. E realmente é uma barra. Eu entendo o Vilela, porque eu mesmo, muitas vezes, o canal tem esse viés de trazer notícias. A gente já trouxe notícias que a galera depois me atacou pela notícia, né? Ela ataca o emissor da informação e não a informação. Enfim. Mas o objetivo desse vídeo aqui é repercutir essas informações e tentar entender alguns pontos dessa informação e dessa possível SAF do Fluminense que estaria disposta para janeiro acontecer. Antes de tudo, pedir para a galera que está aí se inscrever no canal, não esquecer de se inscrever, deixar o like quem não deixou. É importante para esse conteúdo aqui que vocês deixem um like e se inscrevam no canal. Galera, vamos lá, vamos falar dessa notícia, que foi uma notícia que de certa forma pegou de surpresa aí a galera. Não que ter uma SAF do Fluminense é algo distante, né? A gente sabe que não é, a gente sabe que isso vem sendo trabalhado, né, internamente pelo clube. É uma questão que a gente sabe que é algo já debatido há muito tempo, muita gente espera que isso aconteça, né? E então não é novidade a discussão, mas o formato que foi falado na informação trazida pelo Vilela, isso sim chamou muita atenção de todo mundo. E o que chamou mais atenção, e pelo menos a minha atenção, cara, foi a questão principalmente dessa SAF, que teoricamente compraria 60% do futebol do clube por 1 bilhão. E não teria o controle de Xerém. O controle de Xerém continuaria na mão da associação. Isso foi algo que me impactou muito. Me impactou demais. Eu vou explicar por quê. E por que eu fiquei muito impactado com essa informação de que Xerém não estaria no bolo. Vou dar só um exemplo para vocês aqui, tá? Só para vocês entenderem, né? A SAF custaria 1 bilhão por 60% dos direitos do futebol do clube. Então a SAF compraria 60% do futebol. Não foi explicado os termos do contrato, mas a SAF seria dona dos contratos do futebol profissional, todos que estão em vigência, seria dona das despesas e receitas do futebol a partir daquela data. Óbvio que ficaria com a dívida também do clube associativo para pagar, mas não teria o controle de Xerém, que permaneceria na mão do clube associativo. Não foi falado se a SAF teria alguma porcentagem de Xerém. Eu acho que deve ter, não é possível. Mas perder o controle de Xerém é algo realmente que me chamou atenção. Por quê? Porque, vamos lá, metade em 2024, o balanço de 2024 revelou que praticamente 50% de tudo que o Fluminense arrecadou, que foi uma receita recorde na história do clube, de 694 milhões, a metade disso foi com venda de jogador, venda de atleta da base do clube. Isso, se vocês terem uma ideia, a venda de jogador representou isso ao Fluminense. Em outros anos anteriores, como 23, acho que ano de 23 e 22,
A venda de ativos do clube, de jogadores, representou quase que 60% de todas as receitas do clube. Logo, você não ter o controle de Xerém é algo que me soa muito estranho para quem tem o interesse de comprar uma SAF e lucrar com essa SAF. Se isso fosse feito pelo Grupo City, eu entenderia. Por quê? Porque o Grupo City utiliza um modelo que todo mundo não, muita gente conhece aí, que é um modelo chamado Soft Power, que não tem por interesse ter lucro com o clube de futebol. Aí você fala, mas Quintela, como assim não tem interesse de ter lucro? Todo mundo que compra um clube tem interesse de ter lucro. Não é todo mundo que compra um clube de futebol que tem interesse de ter lucro, não. Existe uma coisa chamada prestígio político. Quando um grande investidor árabe desse aí compra um clube de futebol, muitas vezes ele não está no olho. O olho dele não é para ganhar dinheiro com o clube de futebol, mas para ter privilégios locais onde esse clube de futebol reside. O exemplo disso é o Bahia, que o grupo Mumbai tinha interesse em bacias de petróleo na Bahia, comprou o Bahia para fazer um lobby político e conseguir com isso também emplacar seus outros investimentos. Então, esses fundos árabes, principalmente, quando eles compram o Manchester City, quando eles compram o Paris Saint-Germain, eles não querem ter lucro. Eles querem ter uma instituição para fazer circulação de dinheiro deles, fazer o dinheiro circular fora do mundo árabe, né? Poder circular em grandes centros, em grandes mercados consumidores e, ao mesmo tempo, aumentar o seu grau de influência pelo mundo. E poder é tudo. O poder, ele é o maior ativo que existe no mundo hoje. Você vê que tem gente que por poder faz coisas absurdas, né? A gente está acostumado a ver isso acontecer. Às vezes o cara tem muito dinheiro, mas a luta do cara não é por dinheiro, é por poder. O poder, ele é a mola mestra do mundo. As grandes guerras são travadas por poder, não são travadas por dinheiro. Então, o grande objetivo dos fundos árabes, por exemplo, Soft Power, é isso. Não é ganhar dinheiro. Então seria normal se fosse um fundo árabe que estivesse comprando o Fluminense e falasse, não, deixa Xerém aí para o clube associativo, porque a gente não tem interesse em ganhar dinheiro, o nosso interesse é fazer soft power, é fazer política, é conseguir poder, né? Então teria mais sentido, mas não parece que é o caso, porque quem, segundo a informação, estaria envolvido com a compra do Fluminense seriam grandes investidores, inclusive pessoas que têm como principal fundamento do seu trabalho no mercado, né, o oferecimento de créditos, né, que é o caso, por exemplo, do BTG Pactual, do André Esteves, que é um cara que tem esse expertise. Aí tem outros nomes que foram ventilados, inclusive parece que um grupo ligado ao Milan da Itália, que aí sim poderia entrar alguém do meio árabe, porque o Milan foi vendido por uma SAF, que é soft power. Enfim, é uma coisa meio nebulosa, mas teria aí algum sentido, pelo menos a entrada desse grupo ligado ao Milan, que é algo estranho também. Mas saltou os olhos e chamou muita atenção essa questão de Xerém. Eu vou explicar porque, mais uma coisa que me chamou atenção. Sim, pensando por um olhar pessimista, o que me preocupa? Se quem está comprando o Fluminense não tem o objetivo claro de ganhar dinheiro com o Fluminense e não é um perfil de investidor do modelo soft power, o que sobra para o Fluminense acreditar que pode ser esse negócio? Entende? A gente nunca pode esquecer do que fizeram com o Vasco. Nunca pode esquecer o que fizeram com o Vasco. Tá aí para todo mundo ver que o Vasco foi vendido para um ex-comerciante de substâncias ilícitas. Agora a gente tem que falar assim, né? Não pode ser tão direto, que senão o YouTube pode prejudicar a gente. E esse ex-comerciante de substâncias ilícitas, ninguém sabia. O torcedor do Vasco não sabia que ele tinha esse perfil. O tal do Joshua lá, não sabia que ele tinha esse perfil, não sabia que ele tinha sido preso no passado por isso. Quem revelou isso foi o meu amigo vascaíno, o Careca Vascaíno. Foi ele que revelou isso. Um abraço aí pro Careca. Então,
Olha o que fizeram com o Vasco. Colocaram o Vasco na mão de um cara que já foi preso por comercializar substâncias ilícitas. Fizeram isso com o Vasco. E aí a gente viu que o objetivo dos caras não era construir uma grande empresa superavitária para que eles tivessem lucro e ganhasse dinheiro e também desse retorno para o Vasco, não. Para piorar a situação, os caras fizeram empréstimo com o Vasco, utilizaram o Vasco para fazer empréstimo para eles. E não entraram com um centavo e ainda fizeram empréstimos. Então, olha que situação que o Vasco se colocou. E aí agora, por meio de liminar, que pode cair a qualquer momento, o Pedrinho conseguiu, a associação conseguiu retomar o controle operacional da SAF. E continua sendo uma SAF, mas com controle operacional pela associação. A associação que inclusive não sabe nem quais são os termos do contrato feito com a SAF. Até por isso conseguiu tomar de volta. E tomar de volta entre aspas, porque o clube nunca mais deixa de ser SAF. Enfim. Então, cara, a gente tem que tomar muito cuidado com o que estão realmente querendo fazer com o Fluminense. Não pode ser assim, a cacete, como, por exemplo, alguns amigos e amigas defendem. Não, vende logo e foda-se, de qualquer jeito. Vende pro bar da esquina, já vi gente falando isso. Não pode ser desse jeito. Pode ficar pior do que já está. Se as pessoas defendem que a associação não serve, se a SAF for vendida como foi vendida do Vasco, a coisa pode ficar pior do que já está. Tenho certeza absoluta disso. Então, falando agora pelo ponto positivo, se Xerém, vamos supor que Xerém, o controle de Xerém fique na mão da associação, a maior parte da venda dos atletas, e fique na mão da associação, você tem a garantia de uma associação perene para o resto da vida. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a SAF falir, quebrar, porque a SAF pode falir, pode quebrar, a associação teria condições financeiras, devido ao fato de ter Xerém nas mãos, de recuperar a SAF futuramente, assumir a SAF futuramente, ou até comprar a SAF para ela, e aí a associação voltar a administrar a SAF. O lado positivo de Xerém não ir para a mão da SAF é isso, porque você teria ali para a vida toda um grande ativo sendo controlado pela associação, que poderia, numa situação extrema de falência da SAF, ter meios de recomprar a SAF e evitar que as coisas piorem no Fluminense. Então, é isso, sim. Óbvio que ainda precisa de muita apuração sobre isso. São informações preliminares. Tem uma outra situação também que eu queria trazer para vocês aqui, que é o seguinte: não vai ser tão simples assim vender o Fluminense. Eu já falei sobre isso aqui. Há inúmeras forças políticas do clube, inclusive advogados, inclusive pessoas influentes, que estão esperando isso se tornar uma realidade para judicializar essa questão, ou seja, entrar com ações na justiça para impedir essa discussão de SAF no Fluminense. Tem gente que é contra a SAF, que já falou que vai fazer isso. Eu mesmo trouxe para vocês aqui uma informação exclusiva da primeira ação judicial contra a SAF, ou não contra a SAF, mas contra a SAF do jeito que o Mário quer, que foi impetrada na justiça um pouco antes daquela reunião do conselho. Foi a gente que trouxe com exclusividade essa informação. Trouxemos a petição aqui para vocês. Enfim, então a realidade é que isso não vai ser em janeiro. Isso ainda vai dar muito pano para manga. E ainda tem aí as ameaças de enxurradas judiciais. A gente vai ter que esperar as cenas dos capítulos aí para a gente poder ver o que vai acontecer. Eu, em breve, ainda esses dias aí, devo fazer um vídeo me posicionando definitivamente no que se refere a SAF, dando a minha opinião sobre a SAF. Muita gente pergunta: Quintela, o que você acha da SAF? Você é a favor, você é contra? Eu confesso que até então eu nunca tive uma opinião definitiva sobre o assunto. Embora eu acho que a gente nunca terá uma opinião definitiva. Porque se a gente tem humildade e capacidade de
refletir sobre tudo que acontece na vida, a gente sempre tem que estar aberto à mudança. Então, assim, por mais que eu tenha uma opinião sobre algo, ela nunca pode ser definitiva, porque se alguém chegar para mim e me provar que eu estou errado, eu volto atrás. Eu tenho humildade suficiente para reconhecer. Então, da minha parte, não existe uma decisão definitiva sobre nada. Eu estou sempre aberto ao diálogo, ao debate e ao convencimento. Se alguém conseguir me convencer do contrário, não tem problema nenhum. Eu volto atrás sem nenhum problema e se for convencido. Mas eu venho há meses estudando a SAF no Brasil, as SAFs fora do Brasil. Estudei o modelo SAD português, estudei o modelo chileno das SAFs também. São as SADP chilena, né? No Chile se chama SADP. Estudei o modelo inglês, estudei o modelo espanhol também. Na Espanha a coisa ainda é mais complicada, porque na Espanha os clubes que viraram SAF viraram por força de lei, e só os clubes que tinham dívida que foram obrigados a virar SAF, né? Os clubes que não tinham dívidas não precisaram virar. Dívidas que eu falo são dívidas que são maiores do que as receitas, né? O Real tem dívida pra caralho, mas tem uma receita superior à dívida. Então, o Real não virou SAF, nem o Barcelona, nem o Atlético de Bilbao. Então, assim, estudei muito, muito mesmo, para chegar a uma conclusão. E eu vou, em breve, dar minha opinião, meu posicionamento atual sobre o que eu penso sobre SAF. E falarei publicamente sobre isso. Vocês podem ter certeza disso daí. Valeu, galera. E pedir para quem tá aí também assistindo ao vídeo, para deixar seu like, se inscrever no canal. É muito importante a inscrição de vocês. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal e ajuda esse vídeo a ir mais longe. E é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa informação trazida pelo Vilela sobre a possível SAF do Fluminense. E hoje vai ser legal, né? Porque hoje a gente vai ter o Conexão Tricolor. Isso vai ser pauta do nosso debate lá na mesa do Conexão Tricolor. A gente vai falar sobre esse perfil, esse modelo de SAF que está sendo trazido para o Fluminense. Um abraço, galera. Valeu, saudações tricolores. Fiquem com Deus. Bom dia para todo mundo aí.